Olá! Em geral, o escritor brasileiro pouco trabalha a ficção policial. O professor Júlio Pimentel, estudioso do assunto, aponta vários motivos para este fato. E o principal deles certamente está numa visão errada, que aponta o policial como um gênero menor. Disposto a rever esta condição, Júlio nos conta das origens e das grandezas do romance policial. Na Dica de Leituras, 2 mergulhos na literatura portuguesa. A gente conversa sobre os livros Em Nome do Ócio e da Amizade, de Saulo Neiva, e As Vozes Ausentes, de Nicolau Saião. Agora a gente conversa com Júlio Pimentel. Júlio, vamos começar essa nossa conversa. Eu queria conversar um pouco sobre a questão da literatura policial. Há uma certa controvérsia ali de dizer que ela nasce com Poe, né? Se bem que, de certa forma, ela começa ali mesmo, né? Porque ele cria aquele ambiente de mistério, aquela coisa, que acaba resultando no que seria a base de toda a literatura policial. Mas é um tipo de literatura que, de certa forma, foi muito marginalizada como uma espécie de subliteratura. Sim. Quer dizer, isso não é um preconceito contra a literatura? É um preconceito, mas é um preconceito que muitas vezes tem fundamento. Alguns deles têm. Né? Eu concordo. Eu acho que o modelo com que a gente trabalha de narrativa policial, de fato, tem sua origem com Poe. Poe não usava o termo, né? A expressão narrativa policial não aparecia em Poe. Ele dizia que ele gostava de escrever histórias de enigmas e de raciocínio. E esses enigmas e esses raciocínios, ocasionalmente, giravam em torno de um delito. Especialmente nas 3 histórias mais famosas, que são as histórias em que aparece o Dupin, né? O seu detetive amador, sagaz, né? De um raciocínio impecável, né? Um raciocinador rigoroso, etc. A partir do Poe, muitos outros textos e muitos outros autores escreveram. Alguns persistiram, outros desapareceram. Em alguns casos, o modelo da narrativa policial, a pista, a razão, a tensão, a expectativa, o desfecho, sempre surpreendente ou quase sempre surpreendente, gerou grandes livros. Em outros casos, gerou livros muito ruins. Virou uma espécie de molde que se aplicava a todo tipo de coisa. O Ricardo Piglia, escritor argentino, que fez algumas narrativas policiais, mas durante muito tempo foi editor de uma coleção de livros policiais na Argentina, ele dizia que aquele que edita livros policiais tem que ter paciência, porque de cada 100 ele consegue tirar 1 ou 2. Porque quando nós falamos de narrativa policial, muitas vezes nos vem à cabeça os grandes nomes. Né? Vem Poe, vem Conan Doyle, vem Agatha Christie, ou os americanos, Chandler, Hammett, etc. Mas existe uma narrativa policial de consumo muito rápido, que é aquela que é feita, em geral, sob pseudônimo, vendida em bancas de jornal, ou agora circula em internet, né? E que não tem, naturalmente, 1/1000 da elaboração literária que tem esses grandes autores. Então, em parte, o preconceito em relação à narrativa policial, ele tem uma procedência. Virou mesmo um modelo, virou mesmo um clichê e ele passou a ser repetido exaustivamente. Mesmo esses grandes autores como Conan Doyle e a Agatha Christie, e até a Patrícia Himes, eles criaram uma espécie de forma, né? Quer dizer, você tem o crime, daí vem todo o entrelaçamento do que isso e chega ao desfecho surpreendente, né? E tal, e coisa. Talvez o trabalho excessivo dessa forma tenha contribuído para isso. Claro. Né? E muitas vezes eles produziam ou para revistas, é o caso do Conan Doyle, né? Produzia para revistas e havia uma exigência do público, as vendas decuplicavam a cada vez que saía uma história do Sherlock Holmes, elas eram sempre publicadas em capítulos, né? Então decuplicavam as vendas, decuplicavam as assinaturas, etc. E escrever em larga escala nunca permite manter a qualidade. Né? Agatha Christie também.
A Agatha Christie tem livros muito bons e tem livros medíocres. Idem para Patrícia Highsmith, etc. Ou seja, existe um universo de consumo, um mercado de consumo dessa narrativa policial que muitas vezes força grandes autores a escreverem numa velocidade ou numa quantidade que acaba sendo prejudicial à elaboração literária. Mas ela chega também a um momento que eu acho que é um momento, assim, de certa forma, muito sólida dela, né? Com os americanos, aqueles autores americanos que criam um clima mais, que se chamou na época de noir, um clima mais tenso, né? O Dashman, não vou lembrar o nome de muitos aqui, mas houve também essa escola americana, né? Sim. O grande clássico é o Falcão Maltês. Isso, né? Que inclusive, e o Falcão Maltês é exemplar, né, do Dashiell Hammett, o Falcão Maltês é exemplar porque não só mostra essa outra versão do policial, né, uma vertente americana, chamada de noir, chamada de hard-boiled, né, a sociedade em alta fervura, chamada de policial duro, como mostra também a fácil comunicação com as artes visuais, com o cinema. Né, porque o grande sucesso do filme, o Falcão Maltês, impulsionou, inclusive, o livro. Sim, é uma vertente curiosa, muito diferente, né, da matriz original, poiana, Conan Doyleana, etc., em que o detetive se torna um profissional, ele é um sujeito que vive no mundo do crime, está sempre ali na corda bamba, está sempre no limiar da marginalidade, e alguma coisa acaba segurando, princípios, valores, né? Alguma coisa acaba segurando para que ele fique do lado do bem, não é? E não do mal. O que é interessante nessa narrativa americana é um certo empenho realista. O próprio Hammett gostava de dizer que ele mostrava a vida real. Curiosamente, é uma vida real que acabou sendo artificializada por essa narrativa. Também. E hoje, quando falo hoje, na verdade, vamos dizer, anos 50, né, quando as grandes obras, o Hammett já tinha parado de escrever, né, e o Raymond Chandler, que eu acho que é o melhor dos americanos, também já estava encerrando aí a sua carreira literária. Daí para frente, o que é muito interessante é que dificilmente você vê esses modelos puros, 100% Poe ou 100% esse policial noir, né, americano. O que você tem é uma mescla. Ou então, e o que é ainda mais interessante, a capacidade dos escritores de usarem algumas matrizes do policial sem escreverem necessariamente histórias policiais. Né? Ou seja, o policial, de alguma maneira, apesar do preconceito, apesar de tudo isso, ele acabou se irradiando na ficção da segunda metade do 20, começo do 21, e vira e mexe você encontra um texto que você diz, bom, isso não é exatamente policial, mas tem características de policial. É isso, né? Essa capacidade de interferir. Agora, o porquê, que é uma coisa curiosa, por que no Brasil não se criou uma tradição de livros policiais? É muito curiosa. Né? Nós tivemos alguns autores, né? Nós tivemos um grande estilista do policial nos anos 60, que foi o Luiz Lopes Coelho. Ele publicou, por exemplo, O Homem que Matava Quadros e a Ideia de Matar Belina. Um autor de alta qualidade literária, inclusive ele era acusado de se preocupar tanto com a qualidade do texto que ele não dava muita bola para o mistério. Então perdi um pouco o interesse, mas um grande autor. Mais recentemente nós temos um bom autor, que é o Luiz Alfredo Garcia Rosa, né, carioca, que criou o delegado Espinosa, que é um personagem muito interessante, inclusive agora vai sair, não é mais uma aventura, semana que vem, do delegado Espinosa, e alguns outros autores mais recentes. Não é? E há um autor que não é propriamente um autor de policiais, mas dado o impacto da obra dele a partir dos anos 70 e o fato dele ter lidado com a matriz do policial, acabou ajudando o gênero no Brasil, que é o Rubem Fonseca. Não é? Você lê Agosto, não é? Que é a história do suicídio, uma ficcionalização do suicídio, da crise do final do governo do Vargas em agosto de 54, com todos os recursos de narrativa policial. Né? E em contos, né? Ele tem um personagem que é o Mandrake, que virou série de TV também e tal, que é quase um detetive paródico. Né? O Vargas Llosa dizia que os maiores sucessos do Mandrake não eram na investigação de crime, eram debaixo dos lençóis, que ele sempre conquista a mocinha das histórias, etc.
Mas de fato, né, a narrativa policial nunca teve, sempre teve muito mercado de leitor, né, que consumia os estrangeiros, mas uma pequena tradição de produção no Brasil, com uma outra exceção, com outro, né, é muito diferente do que acontece na Argentina, por exemplo, que tem uma tradição de policial. No caso específico do Rubem Fonseca, está interessante porque ele terminou ganhando mais densidade pelos contos dele, né? Os contos onde não comporta digamos assim, um mistério de longo fôlego, né? É sempre um mistério mais imediato e acabava sobressaindo mais um lado, o trabalho mais psicológico e humano do personagem do que propriamente também a trama, né? Mesmo assim, ele ficou taxado como um romancista policial. Pelo que veio depois. Pelo que veio depois, com Buffo Spallanzani, a Grande Arte, né? Quer dizer, mas também houve uma preocupação dele de se desvincular disso em livros como O Selvagem da Ópera, né, que é a reconstituição da vida do Carlos Gomes, né? Quer dizer, mesmo ele foi tocado por esse sentimento meio de rejeição à trama policial? Acho que não, tendo a achar que não. Acho que acho que o Rubem Fonseca, na verdade, nunca foi um escritor policial no sentido como a gente imagina, aqueles sujeitos que só se dedicam a isso, ou que produzem maciçamente textos policiais, etc. Ele recorreu a isso. E no momento em que ele recorreu, seja na contística, final dos anos 60, começo dos 70, ou os romances dos anos 80, o policial apareceu muitas vezes quase como uma estratégia para falar de assuntos que extrapolavam, inclusive, o âmbito literário, questões políticas, etc. Né? A maneira como ele cria esse universo marginal no Feliz Ano Novo, por exemplo, em vários contos, não só no conto Feliz Ano Novo, mas nos vários contos do livro, denota, de um lado, esse olhar de que há indícios que sugerem que algo está em desajuste, que algo está fora do lugar, e esse algo tanto pode ser um mistério a ser elucidado, como pode ser um enigma muito maior, que é o do funcionamento da sociedade e do Estado brasileiro sob o regime militar. Né? Então, acho que o Rubem Fonseca, digamos assim, recorreu ao policial mais como uma estratégia narrativa do que pelo apreço ao gênero, etc. E também para falar um pouco sobre outras expressões artísticas. O Buffo Spallanzani, o grande vedete é o violino, isso, a grande arte são as facas, os charutos, né? Quer dizer, também há essa estratégia dele. Tem isso, que não deixa de ser uma marca, ainda que no caso do Rubem Fonseca um pouco desviada, mas uma marca que vem do policial, essa exibição de uma erudição, né? O Sherlock Holmes, por exemplo, ele sabia de tudo, né? Ele tem estudos sobre formato de orelha, ele sabe de um determinado veneno que é extraído de um réptil que mora não sei onde, que só vende numa determinada loja do subúrbio de Londres, né? O especialista em tudo, né? Uma certa erudição de maquiagem que é muito comum no policial, né? Os detetives são um pouco excêntricos, né? Pensar no Sherlock, no Poirot, da Agatha Christie, os detetives muitas vezes são muito excêntricos e essa excentricidade às vezes vem desses conhecimentos absolutamente inusitados, né? Insólitos, né? Quase sempre. Há também essa geração que vem pós Rubem Fonseca, eu até brinco, são poucos filhos do Rubem Fonseca, né? Como a Patrícia Mello, o próprio Tony Bellotto, que escreve, o Marçal Aquino, com menos intensidade, mas também preocupado com esse universo. Mas aí me parece que essas pessoas, sobretudo o Marçal Aquino, que diz ser um realista incorrigível, né? Me parece que eles estão trabalhando com uma sofisticação linguística mais apurada. O caso extremo disso é o Garcia Rosa mesmo, né? Que esse lapidado as frases, tem uma preocupação muito grande em construir uma literatura, não com a linguagem tão coloquial, mas com uma linguagem mais artística mesmo também, né? Em alguns casos, assim, no caso do Marçal Aquino, por exemplo, né, existe a preocupação de lidar com uma linguagem que se refira àquele universo, né, que seja adequada àquele universo social e cultural no qual as histórias se passam.
Mas eu acho que é isso mesmo, acho que são muito herdeiros do Rubem Fonseca e do Inácio Loyola Brandão, né? São muito herdeiros desses autores numa disposição de ver o Brasil, inclusive de uma forma mais, enfim, por lentes dos dilemas e dos impasses sociais, etc. Né? Enquanto que o Luiz Alfredo Garcia Rosa, até pelo momento em que ele começa a escrever, pela própria formação, começa a escrever ficção, né, fora da carreira acadêmica dele, né? Pela própria formação, né, no âmbito da psicanálise, etc., e da filosofia, ele tem a dupla formação, né? Ele busca, ele mais retoma, né, um diálogo com a origem da narrativa policial, atualizando, naturalmente. Ele lança o delegado Espinosa lá no meio do Rio, né, no meio de Copacabana, em alguns casos vivendo situações aventureiras, né, troca-tiros, tal, que é uma coisa que jamais poderia se imaginar do Dupin, do Poe, por exemplo, mas ele retoma esse diálogo com a tradição, com a origem da narrativa e com aquele tipo de leitor que, né, o Borges dizia que o Poe, mais do que um gênero, inventou um tipo de leitor, o leitor que já lê desconfiado, porque ele sabe que vão tentar enganar, então ele começa a ler num certo lugar da Mancha, né? O Borges brinca com isso, começo Don Quixote fala, por que na Mancha? É sinal que alguma coisa está sendo escondida aí, né? Então, esse leitor que o Borges diz que o Poe inventou, que é o leitor desconfiado, né? é o que o Garcia Rosa, me parece, tenta trazer de volta, em que num tratamento mais clássico, digamos assim, da escritura mais tradicional, ele injeta os elementos do cotidiano presente, né, do Rio de Janeiro. Agora, isso me parece que se formaliza num conceito muito próximo da literatura que se faz hoje, da literatura contemporânea, esse envolvimento do leitor de provocar determinadas reações no leitor. O Cortázar é clássico nisso, né? Em tentar lhe provocar o tempo todo para que você se surpreenda com o texto dele a cada momento, né? Sobretudo nos contos, né? Quer dizer, é uma característica que a literatura contemporânea termina roubando dos leitores. Daí o Borges era sempre exagerado, né? Então é difícil dizer que venha diretamente do policial, mas sem dúvida é uma marca da ficção do século XX que transitou para o século XXI, um leitor muito mais ativo, muito mais participativo, né? Um leitor que de alguma maneira se envolve, são os contos do Cortázar e o Jogo da Amarelinha, em que é inclusive dada a possibilidade do leitor escolher a ordem como ele seguirá o livro, né? Se ele vai alternar os capítulos, se ele vai ler linearmente, etc. Né? E sim, cada vez mais a ideia de um leitor que não fique fora do livro se impõe. O que, por sinal, era uma ideia interessante, era uma ideia que estava no Poe. O Poe, numa resenha crítica de 1846 sobre um livro do Nathaniel Hawthorne, ele fala assim, para que serve um texto? Serve para se apossar da alma do leitor e trazê-lo para a história. Né? Ou seja, o leitor não pode ser neutro, não pode ter uma relação seca, né? Ele tem que ser envolvido pelo texto. Claro que há muitas maneiras de se fazer isso, a forma como Poe fazia é diferente de Joyce, é diferente de Borges, é diferente de Cortázar, é diferente, enfim. Mas, de qualquer maneira, pensar a posição do leitor, o lugar do leitor e supor que esse lugar não pode ser nunca fixo, é sempre imóvel e é sempre em relação com o texto, e a cada leitura esse texto vai ser diferente, porque ele vai estabelecer outro diálogo com o texto, é uma marca central da ficção atual. Agora, o fato da academia hoje se voltar a estudar a literatura policial, isso não resgata a sua importância, de certa forma? É uma espécie de esse olhar crítico que a academia tem hoje sobre a literatura policial. Não lhe confere, não lhe devolve o status de uma literatura de fato? Acho que ainda não. E a academia é aquele negócio, né? Não é porque a gente está dentro que a gente vai defender, né? Mas a academia tem muitas vantagens, né? O rigor, né? na pesquisa, etc. Mas é também um espaço de difícil alteração.
não é, que tende mais a se manter, tende mais a inércia do que a transformação, por mais paradoxal que soe. Grande parte desse preconceito que a academia brasileira, não é? Porque na Itália, na França, por exemplo, nos Estados Unidos, há muitos estudos sobre narrativa policial, aqui no Brasil não. Mas a grande parte desse preconceito vem também de uma certa visão algo caricatural da narrativa policial. O Edmundo Wilson, nos anos 30, famoso crítico, né? Nos anos 30 falava assim, que me interessa saber quem matou Roger Ackroyd, né? Brincando com o título do livro da Agatha Christie. Né? E Edmundo Wilson e outros críticos caracterizaram a narrativa policial nessa época como uma defesa dos valores da sociedade burguesa. Ou seja, há alguma coisa que coloca a ordem em risco, vai lá o detetive, seja amador, seja profissional, e estabiliza para que a ordem possa funcionar regularmente. Em alguns casos, de fato, é isso a narrativa policial, mas em muitos não. A atual, inclusive, não é. Há autores de policiais, como o siciliano Leonardo Sciascia, que escreviam policiais em que nunca se resolvia o caso, porque sempre o detetive descobria, mas não podia fazer nada, né? A justiça não podia operar, porque havia toda uma estrutura corrompida na sociedade, que envolvia governo, igreja, organização criminosa, a máfia, etc., que impedia isso. Daí é exatamente o contrário, não é a manutenção da ordem, é a denúncia. Né? Mas me parece que a academia, sobretudo brasileira, ainda vê o policial numa chave muito simplista, tanto que a maior parte dos trabalhos que existem na academia brasileira sobre o policial, eles são estudos de recepção, de vendagem, etc., e não estudos literários. Os estudos literários são sobre autores, em geral, e não sobre o conjunto da narrativa policial. E é uma pena, porque a narrativa policial é bem divertida. Sim. Professor, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Foi um prazer. Muito obrigado. Houve um tempo em que a moda era escrever cartas em versos. Isso se deu no longínquo século XVI e encantou mitos como Camões. Ao longo dos anos, estas cartas foram analisadas por seus aspectos sociológicos, como retratos de uma época. O professor de literatura Saulo Neiva, em seu livro Em Nome do Ócio e da Amizade, Retórica e Moral na Carta em Versos em Língua Portuguesa no século XVI, lançado pela EDUSP, segue outro caminho e busca o sentido literário desses poemas. Saulo elege 3 dos principais poetas do período, Sá Miranda, Antônio Ferreira e Diogo Bernardes, para trabalhar sua tese, e a leitura que faz das cartas destaca a necessidade do ócio como base para o aprimoramento intelectual de seus autores. Ou seja, eles se alimentavam dos clássicos, como Petrarca, para construir uma lírica que estava longe de ser intuitiva. Havia um trabalho intelectual profundo e seguro. Isso levou Portugal a rivalizar com a época de ouro espanhola e demonstra a consistência e a nobreza de seus poetas. Um livro perfeito, pois com um texto erudito, mas legível, nos revela um mundo que não deve nunca se perder. A visão que sempre aqui tivemos de Portugal é a de uma ilha isolada, embora presa ao continente europeu. É a jangada de pedra de Saramago. Nem tanto assim, sobretudo literariamente, Portugal está intimamente ligado à Europa. No livro de Nicolau Saião, As Vozes Ausentes, lançado pela Escrituras, este sentimento fica muito claro. O autor mistura ensaio crítico, memória, crônica e até história, para nos apresentar uma literatura moderna e instigante. Saião, além de poeta, é ator e artista plástico, e se vale desta multiplicidade para olhar de maneira mais íntima para a cultura portuguesa. E a visão que ele nos empresta é aquela que enxerga nos novos poetas e escritores o legado de uma tradição que parte de Camões e segue as lições deixadas por Fernando Pessoa, uma cultura viva e aberta a todos os diálogos, inclusive com os países
onde a marca lusófona do colonizador foi fincada. Assim, chegamos a um novo Portugal, mítico, misterioso e com uma literatura de primeiríssima qualidade. Para entender todos os Portugais possíveis, em nome do ócio e da amizade, de Saulo Neiva, e as vozes ausentes, de Nicolau Saião. O Leituras de hoje fica por aqui, e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.